Tô. Bom dia, bom dia, bom dia. Para algum lugar, boa noite. Hoje, essa minha conversa, o título, vou colocar o querer não poder. O poder não querer. Porque o poder não querer, né? Por que querer não poder, né? Então, às vezes, tem momento que nós temos a oportunidade do poder de fazer, mas o sentimento do não querer fica mais forte. Muitas vezes, não poder e o querer. Desejamos fazer, desejamos ajudar, desejamos dar, desejamos proteger, desejamos aliviar a dor do nosso próximo, mas o não poder se faz muito forte, muito presente, a ponto de nos deixar sem possibilidade. Por exemplo, é muito difícil você ver uma pessoa triste, sem força para nada, uma pessoa desanimada, você sentir que essa pessoa está no seu limite. Você sentir que essa pessoa está sem força até para se alimentar, sem força para clamar a Deus. Porque às vezes essa pessoa está com o olho aberto, está respirando, mas é como se não tivesse nesse mundo. É como se ele tivesse um além, em outro mundo, que não vê as pessoas, que não ouve pessoas, que não sente pessoas, como se estivesse num lugar embaçado e só tá ali, só esperando quem pode socorrer, alguém que socorre. Porque, na verdade, a pessoa, quando está assim, nem esperar ele não espera, ele está sem consciência de esperar. Ele está sem consciência, sem força de clamar, de pedir ajuda, porque ele próprio não está com consciência de se examinar. Eu preciso, eu quero, eu desejo. Quando a pessoa está assim, ele simplesmente, ele não se identifica que está precisando. Simplesmente ele vê o dia chegar, ele vê o sol, ele vê a noite chegar, simplesmente ele deita e dorme, porque o dormir é simplesmente como se fosse um socorro para essa pessoa. E quando a pessoa está assim, às vezes é uma coisa tão simples que provocou essa pessoa chegar a esse ponto que nem ele próprio sabe. Só Deus que sabe, na verdade, né? Porque quando a pessoa gosta, às vezes você vê a pessoa gostar de alguém, nunca abre a boca para falar eu gosto,
eu amo, eu quero. Não. Mas às vezes a pessoa vê o outro sair da sua vida e vai embora. Essa pessoa vai embora, vai feliz, ele vai começar uma nova vida, vai fazer um novo caminho, vai ter novas esperanças. Tudo para ele tá no começo, tudo para ele é maravilha, tudo para ele vai recomeçar. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas às vezes a pessoa que fica não sabe falar, eu gosto, eu quero, não vai, fica, né? Mas simplesmente, às vezes a pessoa tem alguma coisa, tipo, por exemplo, a pessoa sai e se a pessoa às vezes tem alguma coisa tão insignificante, gosta muito de alguma coisinha, uma planta, ou até mesmo a chave da casa, ou alguma foto, ou algum animal, alguma coisa que a pessoa gosta e estima muito, mas essa pessoa se vai. Então, para aquela pessoa que fica triste, que fica arrasado, ele passa a se dedicar naquele objeto que a outra pessoa esqueceu, que a outra pessoa deixou. Ele passa a se dedicar naquele objeto, a cuidar daquele objeto, a ter zelo com aquele objeto, simplesmente por uma pequena esperança. Tipo assim, a pessoa foi embora, mas a pessoa vai sentir falta desse objeto, do que esqueceu, né, de levar. Então, essa pessoa, uma hora, vai sentir falta dessa pessoa, do que esqueceu, e essa pessoa vai lembrar de mim, tipo, termos, vai lembrar de si. Aí, lembrando de si, sabe que o que esqueceu está na casa dessa pessoa. Então, um dia vai voltar. Se for a chave da casa, vai voltar para trazer a chave. Se for algum objeto que esqueceu, vai voltar para pegar. E a outra pessoa fica esperando esse dia numa esperança. Qual é a esperança? Tipo assim, quando vai vir buscar, vai retornar para buscar, vai retornar para trazer a chave. Até nesse dia tem chance dessa pessoa sentir falta de mim, sentir falta de si, dessa pessoa pensar, raciocinar, dessa pessoa voltar atrás, o passo que deu, voltar e recomeçar e continuar uma caminhada junto, não é verdade? Mas quando passa 1 ano, passa 2 anos, e a pessoa que ficou ali cuidando daquele objeto, naquela esperança. Um dia ela vai voltar para buscar isso, um dia vai voltar para trazer isso. Então, o que acontece? Quando passa 1 ano, 2 anos, sem mais nem menos, um dia essa pessoa volta e fala: ah, desculpa, eu voltei para pegar isso aqui, eu tinha esquecido, eu sinto muita falta disso aqui, eu vim buscar. Obrigada por cuidar. E essa pessoa pega aquilo e leva. Aí ele leva o que ele tinha esquecido, vai feliz, vai alegre, porque já deve estar bem, já deve estar tudo arrumado o seu caminho, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas para aquela pessoa que ficou ali, naquela esperança, esperando aquele outro voltar para buscar o que esqueceu, e que nesse dia poderia
voltar, conversar, falar e se arrumar e esquecer tudo que passou e voltar tudo certinho, arrumar direitinho. E a pessoa não acontece nada disso. A pessoa simplesmente pega a sua coisa, o que esqueceu e vai embora. Para essa pessoa que ficou nessa espera, nessa esperança, fica o chão dessa pessoa some. Ela não sente mais o chão nos pés. Essa pessoa, ela dá a impressão que tirou a força, perdeu o motivo, um motivo de se olhar. É como se perdesse um motivo de se amar. É como se perdesse um motivo de se cuidar. É como se perdesse o motivo de respirar. Essa pessoa fica no vazio, porque, de uma certa forma, aquela esperança que guardou ali dentro do seu coração, no seu sentimento, na sua mente, viu que aquela esperançazinha chegou ao fim. Então, o que resta para aquela pessoa é um vazio tão grande, um vazio, uma solidão, uma pergunta: por que não sentiu falta? Por que essa pessoa esquece de si própria? Essa pessoa esquece de ver que o dia tá bonito, que o dia é lindo. Essa pessoa esquece de ver como que o vento é lindo quando balança os pés de árvores, as flores. Essa pessoa deixa de achar lindo as coisas. Essa pessoa, ele fica um vazio tão grande que a sensação é que, da mesma maneira que existe uma cerração, assim, às vezes de manhã cedinho, assim, o tempo fica com uma cerração e uma enubração, uma cerração grande, né? Meio nublado, né? Então, essa pessoa, assim, essa pessoa, dentro do seu sentimento, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, fica como se dentro de si tivesse uma grande cerração, uma grande enubração, um vazio, que outro pode achar: por que ele não se cuida? Por que ele não clama a Deus? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Simplesmente porque aquela pessoa, ele não está conseguindo ver além do seu nariz. Aquela pessoa, ela não vê, não consegue entender que um espelho é lindo, que você olhar no espelho é lindo, é maravilhoso. Essa pessoa esquece da mágica, da lindeza de um espelho. Que o espelho, ele olhando no espelho, ele vai se ver. Então, essa pessoa perde a graça de se ver no espelho. Essa pessoa, ela não sente mais um sorriso como a coisa mais linda do mundo. Essa pessoa, simplesmente, se você está chorando, ele olha você, vê que você está chorando, ele entende que você está chorando e chora por dentro com você. Mas quando vê um sorrindo, ele não entende o motivo do sorriso, porque ele olha para si. Porque nesse momento, assim, essa pessoa não quer ser egoísta. Não é questão de ser egoísmo, não é questão de ser manhoso, agamamana, não. Mas é uma coisa que ele vê o sorriso,
ele não fica com implicância de quem está sorrindo, simplesmente ele vê aquele sorriso, mas ele não consegue entender aquele sorriso, ele não consegue sentir nada, porque dentro dele está assim, como se tivesse nublado, como se tivesse uma cerração, tudo branco. Você entendeu? Então, essa pessoa assim não tem como você falar, ah, busca Deus, clama a Deus, pensa a Deus, porque essa pessoa, você falar e você ficar quieta, às vezes, se você consegue mais alcançar o objetivo, mais sucesso. Por quê? Porque você ficando quieta, você ficando calada, você vai sentir o sentimento dessa pessoa, você vai sentir a tristeza dessa pessoa. Você vai conseguir entrar no pensamento dessa pessoa, você vai conseguir, através do olhar, você vai sentir o que esse olhar está procurando, o que esse olhar está querendo falar. E só você sentindo o que essa pessoa está sentindo, que você vai poder entrar onde ele está e pegar na mão e trazer de volta. No silêncio, sem palavras, sem criticar. Porque se você chega, você fala de Deus, fala isso, fala aquilo, e sim, às vezes Deus permite que a pessoa escuta, ouve, mas as pessoas não querem falar. Eu acredito, eu não acredito. Simplesmente quer ver, sentir a mão tirar ele daquela neve, daquele embaçamento. Fica. Mas como ele sente que não vem nada para tirar ele daquele embaçamento, daquela neve forte, daquele vazio, daquela falta, daquele desânimo, daquela força. Então, vai passando os dias, vai passando o tempo e nada disso acontece. Então, outros que vão chegando e vai falando. Então, chega certo tempo que essa pessoa simplesmente nem conseguir ouvir mais o que o outro fala, ele não consegue. Não porque ele não queira ouvir. Não é ouvir e não entender. É ouvir e não acreditar. Porque ele deseja que tudo aquilo dentro dele sai, aquele vazio. Ele deseja que aquela tristeza saia. Ele deseja que aquele muro embaçado, aquele muro de neve saia da frente dele. Ele deseja tudo isso. Mas dentro dele, ele não tem como fazer ele próprio sair. Entendeu? Então, é meio complicado. É só quem passa por isso que consegue entender. É só quem vive isso que consegue sentir o que o outro passa. Às vezes, quem consegue falar, quem consegue si próprio explicar o que está passando, quando chega a esse ponto de pôr o que está sentindo num papel, ou de falar para alguém o que está sentindo, quando chega nesse grau, é porque já está conseguindo buscar um socorro, já está conseguindo ter força de buscar Deus em oração, já está conseguindo clamar a misericórdia de Deus. Quando chega esse ponto de se explicar que sente isso, os sintomas que está sentindo, a tristeza que está sentindo, essa pessoa já tem força de clamar a Deus. Mas quando não tem força de clamar a Deus,
quando ele próprio não tem consciência do que ele está fazendo, o que está acontecendo com ele, simplesmente é como a visão dele tivesse embaçado. Embaçado, tipo assim, vê só os vultos, mas não vê tudo claramente, não vê o sentimento, não vê pensamento de ninguém, não vê a falta, não sente falta das pessoas, não sente fome. O único momento que ele sente é dormir e dormir e dormir. Entendeu? Muitas pessoas abrem a boca e falam, é um morto-vivo. Mas para a pessoa falar um morto-vivo, a pessoa tem que pensar 2 vezes, porque falando isso, a pessoa simplesmente não está ajudando a pessoa. Simplesmente está enfiando dentro de um buraco. Está colocando uma tampa no buraco para não entrar mais nada. O certo seria ficar quieto, calado, de boca fechada. E olhar nos olhos dessa pessoa. Deixar essa pessoa sentir que você está ali. E você, através do olhar, você sentir o olhar daquela pessoa, onde que aquele olhar está sentindo. Através do olhar você vai sentir o sentimento daquela pessoa. A pessoa vai perceber que o sentimento dele, o seu olhar, alguém conseguiu chegar perto. E quando ele sentir que você chegou perto do pensamento dele, do sentimento dele, sem palavras ali, de sentimento para sentimento, de olhar para olhar. Quando ele sentir a presença de alguém ali, ele vai olhar para você, ele vai respirar, ele vai ter uma esperança de alguém tirar ele daquela névoa, daquele nublado, daquela neve forte, daquela cerração forte, daquele vazio. Então, esse momento, se você quer ajudar, se você pode ajudar, se você deseja ajudar, sem palavra, é esse momento você, através do seu olhar, de olhar para olhar, de sentimento para sentimento, você consegue dar a mão para essa pessoa e tirar um pouco de perto dessa neve, dessa cerração, desse nublado, desse vazio, desse poço escuro. Dessa maneira consegue ajudar essa pessoa. Depois de um olhar, depois de sentir o sentimento, com certeza essa pessoa vai desejar um abraço. Aquele abraço de olhar, aquele abraço de sentimento. Se chegar esse momento de desejar um abraço, de olhar, de sentimento, de um socorro, então, através disso, a pessoa vai pedir socorro, somente no olhar, sem palavras. Aí, nesse momento, nós podemos ajudar um pouquinho, ajudar de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, muito lento. Da mesma maneira que vem um vento bem fraquinho, bem levezinho, e balança uma folha bem levezinho, é a maneira que nós vamos poder ajudar essa pessoa, através de olhar, olhando para o sentimento, olhando para o seu olhar, com leveza, e pegar na mão dessa pessoa, dar um abraço,
Dessa maneira você vai conseguir tirar essa pessoa desse vazio. Um vazio muito triste. Então, quando não podemos ajudar uma pessoa a sair desse vazio, é muito triste. Então, temos que, às vezes a gente clama a Deus, ora a Deus e pede força para Deus pela essa pessoa, porque essa pessoa nem clamar, essa pessoa tem condição de clamar. Não porque não queira. Deus conhece tudo que passa, tudo que acontece. Mas Deus permite isso, essa pessoa ficar assim, muitas vezes, para sentir o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo de ajudar aquela pessoa, de tirar a pessoa do poço, de tirar a pessoa dessa cerração, desse nublado, desse vazio, desse poço, esse poço de espuma. É tão escuro que fica espumado. É muito triste. É um vazio muito como podemos, né? Tudo. Às vezes Deus permite tanta coisa, tanto problema dali, tanto problema daqui. As pessoas choram, as pessoas se assustam, as pessoas ficam nervosas. Mas as pessoas esquecem de olhar pro que nada importa. A coisa mais importante é o sentimento da alma da pessoa. Porque você dando com sentimento alegre, você valorizando tudo isso, você dá a mão para o seu próximo, desejando tirar o seu próximo, sem fazer certos comentários. Porque comentário não ajuda, não. Só atrapalha. Só atrapalha. Atrapalha. Palavra nesse momento não ajuda em nada. O silêncio ajuda. A palavra só ajuda através do olhar e do coração. Entendeu? É esse motivo que eu falo. O querer não poder e o poder não querer. Essa maneira que eu vejo, que eu fico observando, que eu vejo, às vezes eu vejo o que acontece. Entendeu? Muito difícil. Muito difícil o sentimento das pessoas. Ninguém no que muti totemo taisetsu na koto. Totemo muzokashi desu. Né? Kore watashi omoimasu. Arigatou gozaimasu.